Vamos lá então, gente. Para a gente conseguir codificar essas transformações que a gente viu no último vídeo, a gente tem que usar um conceito, né, chamado transformação afim, ou transformações afins, que tem bastante relação com as transformações lineares da álgebra linear, mas elas têm uma característica adicional que é a translação. Bom, o que é uma transformação afim? Tá? Uma transformação afim é uma transformação que tem essa cara aqui, ó. É uma multiplicação mais uma adição, com uma adição. Tá? Isso são transformações no plano, tá? Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Bom, vamos supor que o seu ponto, você tem um ponto cujas coordenadas são x e y. O ponto P, por exemplo, né, tem coordenadas x e y. Eu quero movê-lo para algum lugar de acordo com alguma transformação. E a posição nova desse ponto vai ser essa daqui, ó, xn, yn. São as novas coordenadas do ponto P. Uma transformação afim significa aplicar essa transformação. Multiplica por uma matriz conhecida e soma com um vetorzinho coluna também conhecido. Então, os numerozinhos aqui, A, B, C, D e F, você escolhe, são números conhecidos. Tá? Isso é uma transformação afim. Daqui a pouco a gente vai ver que isso corresponde a diversas possibilidades, né, de ampliação, redução, cisalhamento, reflexão, tá? Translação, etc., rotação, enfim, várias possibilidades de geometricamente interpretar essas transformações. Aqui a gente está vendo uma notação, que é a notação usando matrizes 2 por 2, né? Vetores, colunas com duas linhas e matrizes 2 por 2. Uma outra maneira de escrever isso, que facilita a vida do computador, às vezes, é usar a notação de matrizes 3 por 3, porque aí eu não preciso fazer a soma aqui do vetor coluna, eu posso colocar tudo de uma vez só, usando uma única matriz que multiplica, né? Só que aí você precisa de uma dimensão a mais, né? Então a coordenada do ponto P, né? XY, ele vai ser representado pelo vetor coluna XY e sempre 1 aqui na última linha. Assim como o PN, né? XN, YN, sempre 1 aqui. E aí você coloca os números A, B, C, D e F nessas posições e a última linha sempre vai ser 0, 0, 1. Se você fizer a conta aqui da multiplicação das matrizes, você vai ver que xn vai ser igual a vezes x mais b vezes y mais e. A mesma coisa que te daria esta fórmula, né? Xn é igual ao a vezes x, né? Vou colocar aqui, ó. O xn é o ax mais by mais e. E o yn é o cx mais dy mais f. Aqui é a mesma coisa, tá? É só fazer a multiplicação, né, das matrizes aí, ó. A vezes x, né, mais b vezes y, mais e vezes 1, né? Ou seja, ax mais b y, né, mais e. Ax, perdão, gente, deixa eu escrever isso aqui de novo. Igual a ax mais by mais e, aqui na segunda linha, cx mais dy mais f. E a última linha, ó, 0x mais 0y mais 1 vezes 1. Então é 1. Certo? Então a última linha sempre mantém o 1 ali, ele fica invariante, né? Então não muda nada. Portanto, ó, percebam que essas duas maneiras de escrever a transformação afim são equivalentes. Tem as suas vantagens e desvantagens, né? Esta aqui tem a vantagem de você precisar fazer uma única multiplicação de matrizes e acabou, né? Aqui você tem que fazer uma multiplicação de matrizes mais uma soma de dois vetores coluna. Por outro lado, a multiplicação de matrizes aqui é de matrizes 2 por 2. Aqui não, aqui é de matrizes 3 por 3. Isso tem uma etapa a mais que você está juntando na multiplicação. Aqui você tinha que fazer só uma soma posterior, né? Então, tem vantagens e desvantagens. É uma maneira de escolher
quer dizer, a escolha do freguês aí, né? A vantagem de usar matrizes 3x3 é que elas ficam com uma cara parecida com transformações lineares, que são aquelas que vocês veem em álgebra linear, tá? Mas não muda nada assim do ponto de vista prático, tudo bem? E aí, a gente pode indicar a transformação como um produto de matrizes, como eu disse, né? A transformação T, que é a transformação afim, vezes as coordenadas do ponto P, acrescentadas de um númerozinho 1 ali na última posição, né? Na última linha, me dá as novas coordenadas do ponto P, né? De novo com um adicional ali no final. Mas é só uma questão de notação, tá? Então isso é uma transformação afim. Alguns exemplos de transformações afins. Bom, a mais básica é essa daqui, ó. A transformação T, Tzinho, é uma translação, tá? Você vai transladar qualquer ponto de Tx na direção x, Ty na direção y. Esta daqui é a cara de uma matriz de translação. Então ela vai pegar qualquer ponto, aqui qualquer ponto dentro desse quadrado tracejado viria a parar dentro deste quadrado em linhas cheias, tá? Tx para a esquerda, Ty para cima, né? Se Tx é negativo, seria para a direita, Ty negativo para baixo. Isso é uma translação. A gente indica por uma matriz com esta cara. Esta outra matriz aqui, Te, é uma matriz que eu estou chamando aqui de expansão ou de contração. Aí a cara dela é a seguinte, eu tenho 0 e 0 aqui, não tem translação nenhuma, certo? E eu tenho fatores de escala aqui, Sx, Sy. Se Sx é maior do que 1, eu tenho uma expansão na direção x. Se Sx é menor do que 1, eu tenho uma contração na direção x. O efeito seria esse aqui, por exemplo, né? Aqui eu tenho um Sx positivo, ou melhor dizendo, maior do que 1, e o Sy menor do que 1, né? Porque eu expando na direção x e contraio na direção y, né? Bom, aí você pode pensar o que acontece se o Sx é negativo ou Sy é negativo. Deixo para vocês pensarem, tem a ver aqui com os exercícios dessas duas perguntas que eu já comento daqui a pouco. Bom, mais um exemplo, cisalhamento, que seria essa deformação, né? É como se você pegasse um baralho, né, de várias cartas e empurrasse as de cima e segurasse as de baixo. Você está cisalhando aquele conjunto de cartas que era um paralelepípedo, né? Você virou um prisma ali com uma certa inclinação, tá? De novo, né? Cx e Cy aqui podem ter sinais positivos e negativos. Isso vai cisalhar em um sentido ou no outro, tá? E pode ter mais cisalhamentos, né? Uma intensidade maior, se Cx é maior, ou Cy é maior, ou menor intensidade, se são em módulo pequenos, né? E por fim, rotação. Rotação tem essa cara, né? Cosseno, rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário tem essa cara aqui, tá? Reparem, ó, que sempre os dois números que aparecem aqui são zero, né? Ó, então não tem translação, né? A não ser nesse caso aqui, que é a matriz de translação, né? Exatamente, a matriz de translação. Aí aqui, ó, eu tenho a matriz identidade, né? Diagonal principal 1, elementos fora da diagonal 0, então é a matriz identidade. E eu tenho a quantidade de translação em cada direção, né? Qual é o deslocamento na direção x e y. Nos outros casos, eu tenho matrizes diferentes aqui, e sempre aqui o 0, 0, não tem translação nenhuma, tá? Bom, fica aí, perdão, gente, fica como exercício, deixa eu voltar onde eu estava. Opa, eu fui lá pro final já nem sei onde eu estava. Aqui, eu estava aqui, perdão. Reparem que... reparem não, perdão. Tentem resolver esses dois exercícios, ó. Qual seria a matriz 3x3 que me daria uma reflexão em relação ao eixo x? Então, se eu tenho por exemplo, né? Se eu tenho um ponto aqui, ó, qual seria a matriz que me traria esse ponto para cá, né? Sendo que essa distância aqui, né, ó, do ponto até o eixo x é igual ao eixo x até o ponto lá do lado de baixo. Isso aqui seria uma reflexão em relação ao eixo x.
Qual é a matriz que me dá isso? Tá? Essa transformação. E a outra é a reflexão em relação à linha diagonal aqui, né? Ó, de inclinação de 45 graus, ou seja, a linha y igual a x. Então, se eu tenho um ponto aqui, eu quero saber qual é a matriz que traz este ponto para cá. Reflexão como se essa linha aqui fosse um espelho, né? Qual é a transformação? Tem uma matriz aqui que me dá, seja qual for o valor de x e y desse ponto, né? X e y aqui, eu vou obter um novo valor de x, x', né? Y', em função de x e y. Então eu teria assim, x, peraí, x', y' vai ser igual a alguma matriz aqui, x, y. Eu já sei que eu tenho que colocar sempre 1 aqui no final, né? Então aqui na verdade é x', y', 1. E a última linha da matriz é sempre 0, 0 e 1. Eu tenho que colocar números aqui, certo? Números para que eu tenha essa reflexão em relação à linha y igual a x. Bom, a mesma coisa seria em relação ao eixo x, né? É a mesma coisa, eu tenho que achar valores aqui de forma que eu obtenha esta transformação, tá? Então fica aí para vocês fazerem como exercício e aí na próxima aula vocês trazem as dúvidas, tá bom? Em relação a isso. Agora vocês podem se perguntar, né? O que isso tem a ver com o que a gente estava vendo no último vídeo? Bom, tem tudo a ver, né? Porque essas transformações são a maneira de codificar essas transformações que a gente viu antes, das rotações, reduções, translações, certo? Vamos ver então o que acontece no caso, em um caso genérico, quando eu tenho várias transformações para fazer. Então, por exemplo, ó, eu quero fazer uma sequência de transformações, nesta ordem aqui, ó, tá? Eu quero achar uma transformação que seja uma combinação de várias dessas transformações básicas. Então, a primeira delas, por exemplo, né, é uma ampliação de 20% em x, ampliação em x, e redução de 30% em y, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu já sei que uma matriz de redução e ampliação é esta daqui, ó. Eu tenho um fator sx e um fator sy, simplesmente. Não é isso? Então, uma ampliação de 20% em x, aqui 20%, 1.2. Redução de 30% em x, eu vou ter 70% só, né, em y, perdão, né? Então aqui 0,7. Então essa daqui é a primeira transformação que eu quero fazer. Depois eu quero fazer um cisalhamento de 0,3 em x e 0,2 em y. Matriz de cisalhamento é essa aqui, ó, né? Eu tenho a diagonal principal 1, 1 e um cx e um cy na diagonal secundária. Então, tá aqui, ó. 1, 1, 0,3 em x, 0,2 em y. Depois eu quero fazer uma rotação de 30 graus, no sentido anti-horário. Então eu uso a matriz de rotação. 30 graus, θ igual a 30, que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é 60. Seno de 30 é meio, né? Então tá aqui, ó. Tá? Eu não sei se talvez esses números estejam errados. Se tiver, eu vou corrigir aqui, né? Rotação de 30 graus. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então tá errado mesmo, né? Então eu inverti aqui, gente. Isso aqui, na verdade, é raiz de 3 sobre 2, né? E esse daqui seria menos meio. E aqui seria mais meio. E aqui seria raiz de 3 sobre 2 de novo. O PDF, depois que eu vou disponibilizar para vocês, vai estar corrigido isso daí, tá bom? Eu me confundi aqui. E aí, por fim, depois de fazer ampliação, cisalhamento, rotação, eu vou fazer uma translação por este vetor aqui. O x vai somar 1,4, o y somar 1. Então tá aqui a matriz de translação, né? Com esses dois valores aqui. Tá? Como eu faço isso? Eu posso fazer uma por uma, né?
Para fazer primeiro a transformação TE aqui, eu pego o ponto P, multiplico por TE para obter P1. Certo? Faço a primeira transformação. Para fazer a segunda transformação, que é o cisalhamento, eu pego o resultado, né, TEP, que é o P1, e aplico TC, né, TCP1. Isso é equivalente, né, a fazer um produto de duas matrizes aqui de transformação, TC, nessa ordem, TE. Para aplicar a transformação 3, eu aplico a matriz que eu estou chamando, a terceira matriz aqui, perdão, é aqui, né, ó, a terceira matriz em P2, né? Ou seja, três matrizes aqui de transformação multiplicadas entre si, aplicadas ao ponto P. E a última, né, transformação 4, eu uso a transformação TT, que está aqui, aplicado ao último vetor que eu achei, que é o P3. Isso corresponde a fazer o produto dessas quatro matrizes aqui, aplicadas ao ponto P. Né? Isso tem a ver com a propriedade associativa de matrizes em multiplicação. Né? Eu posso escolher qualquer matriz e multiplicar, né? Eu posso multiplicar aqui primeiro TC com TE, depois multiplicar por TR, depois multiplicar por TT. Então veja que essa sequência de quatro transformações, TT, ou seja, TE primeiro, depois TC, depois TR, depois TT, equivale a uma única matriz, que é o produto das quatro, nessa ordem. Tá? A ordem é importante, né? Porque multiplicar matrizes não tem a propriedade que você pode inverter a ordem da multiplicação. Não tem essa propriedade de multiplicação de matrizes. Isso vocês sabem, né? Então a ordem é importante. Certo? E a ordem é a seguinte: eu aplico primeiro TE, depois TC, depois TR e por último TT. Eu acho o produto dessas quatro matrizes nessa ordem, obtenho uma única matriz aqui, que é a matriz da minha transformação, que vai ter o efeito, por exemplo, aqui, né? Vai levar qualquer ponto deste quadrado C para um ponto equivalente nessa figura C', né? Não vai ser mais um quadrado porque teve cisalhamento, né? Teve ampliação, teve redução, então vai estar deformada a figura. Mas elas vão ser equivalentes sob a transformação TA, tá? Então no final, né, se tivesse um ponto P aqui, qualquer um, ele vai ir para cá, vamos chamar isso aqui de P4. E P4 é igual a TA vezes o P, né? Sendo que o TA é essa fórmula aqui inteira, né? O produto dessas quatro matrizes aqui em uma ordem específica. Tá? Isso daí é a transformação afim, ou sequência de transformações afins. Tudo bem? E isso a gente vai aplicar diretamente aqui, ó. Né? Eu tenho, por exemplo, a transformação T2, é uma sequência de transformações afins, né? Redução de 1/3, seguida de rotação de 60 graus, seguida de translação de 1/3 na direção X. A mesma coisa T3 e T4. Então elas têm essa cara de sequência de transformações afins. Tá? Vou deixar isso para fazer no próximo vídeo, tá bom, gente? Daqui a pouco então eu volto com essa conta, tá? Das transformações T1, T2, T3 e T4 para chegar no floco de Corr finalmente. Tá bom, gente? Então até daqui a pouco aí. Valeu!